Graças a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que se aproximam de Deus, primeiro, creiam na sua existência e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Jesus, Ele tornou isso muito mais fácil para a gente entender, quando Ele falou assim, é o seguinte, sem mim, nada podeis fazer. E a palavra de Deus diz que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então, eu preciso de Deus para crer em Deus, e eu preciso crer em Deus para que eu seja abençoado. Porque a bênção está nessa ligação, nessa unidade. Já não sou eu mais quem vive, Cristo que vive em mim. A expressão do apóstolo Paulo, ela traz aquele sentimento e aquele ensinamento do Senhor Jesus. Eu e o Pai somos um. Pai, que eles sejam um em mim, um como eu sou um em ti. Ensinamentos do Senhor Jesus. Então os apóstolos, tal como os profetas no passado, não inventaram coisas novas. Eles apenas transmitiram, levaram adiante, passaram adiante os ensinamentos do Senhor Jesus. O fato é que Deus nos tem chamado para a sua obra. Nós somos trabalhadores da seara de Deus. Jesus um dia disse assim, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Ore ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores. Quem são os trabalhadores? Diga, sou eu. Ah, mas ficou fraquinho, tem gente que não quer trabalhar aí não, hein? Quem são os trabalhadores da seara de Deus? Somos nós, né? Às vezes eu percebo que tem gente que ora assim, Pai, envia trabalhadores para a tua seara, como se ele fosse a parte a ser servida. Não, nós somos os trabalhadores na seara de Deus, e essa seara é grande, e ela precisa de mais trabalhadores que se juntem a nós nesse trabalho. A isso, nós podemos chamar de chamado de Deus. E quando Deus nos chama, a gente tem que bater continência e dizer, sim, Senhor, estamos aqui, missão dada, missão cumprida. Deus não nos dá nada para realizarmos para que a gente seja derrotado, porque Ele está conosco. Estarei convosco todos os dias da sua vida. Vai em frente, porque eu estou aqui. Se tiver que passar por vale de sombra e de morte, vamos que eu vou junto. Se tiver que atravessar deserto, vamos que eu vou junto. Se tiver que passar por momentos difíceis de doença, de necessidades, de desemprego, de problemas diversos, vamos porque eu estou junto, eu te capacitarei, eu te fortalecerei e você vai avançar e será em tudo mais do que vencedor. Ele nunca disse que nós não teríamos que atravessar essas situações. Pelo contrário, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O ânimo é a coragem para ir em frente, para enfrentar a adversidade. A notícia ruim chegou, ela bate na gente, ela baqueia num primeiro momento, mas é hora de respirar fundo, levantar a cabeça e falar, o desafio apareceu, o problema surgiu, a adversidade está aqui, então vamos enfrentá-la, porque é no nosso Deus que nós encontramos vitória. Assim foi com Enoque. Assim foi com Noé, assim foi com Abraão, Jacó, Josué, Davi. Pessoas que perceberam o chamado, tiveram o chamado, perceberam o chamado e não se acovardaram à missão dada. Estevão teve um fim terrível, porque ele foi morto apedrejado, mas a Bíblia diz que na narrativa do Evangelho, do livro de Atos dos Apóstolos, que narra o acontecimento de Estevão, o primeiro mártir cristão, que era um diácono da igreja, diz que durante aquele processo de apedrejamento, ele exclama que ele vê o céu aberto e o Filho de Deus em pé ao lado do Pai Celestial, né? Referindo-se a Jesus.
É algo terrível para quem olha o aspecto humano do que está acontecendo, mas é algo maravilhoso para quem olha para o aspecto celestial e espiritual do que está acontecendo. São ações simultâneas. Mas é preciso ter coragem. Coragem como a viúva de Serepta, que não tinha mais nada na vida. E ainda assim, da miséria que ela tinha, ela encontra um coração fiel, disposto a confiar em Deus, para dar tudo que ela tinha, tirando da boca do filho e dela, para o profeta Elias, que a abençoou. E por causa daquela atitude dela, da coragem, daquele chamado que ela teve e da ousadia que ela teve em acreditar no poder de Deus, na providência divina, Deus lhe supriu todas as necessidades, a ponto de o próprio Jesus fazer menção dela no seu ministério, falando, em Israel tinha muitas viúvas naquela época, mas Deus abençoou a de Serepta, que nem era judia, mas por causa do quê? A confiança dela na providência de Deus. Essa tem que ser a nossa atitude, corajosa, como Deus falou a Josué, ser forte e... exatamente, corajoso. Mas convenhamos, meus irmãos e irmãs, nem sempre a coragem nos acompanha. Jeremias, profeta fantástico, maravilhoso, dentro da história bíblica, ele tem um chamado dele ministerial, ele que era de família sacerdotal, com 19 anos. Hoje o pessoal diz que é o final da adolescência. Capítulo 1, versículos 6 e 7 de Jeremias diz assim: então eu disse, ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu, não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar, e diga tudo o que eu mandar. Ele teve medo, ele teve receio, a inexperiência dele causou isso, mas Deus falou, não tenha medo porque você é jovem, é eu que estarei com você. No Novo Testamento é, abra a tua boca e eu encherei de palavras. É a mesma situação, é a mesma coisa, é o mesmo Deus atuando antes e depois da vinda de Cristo. Lá em Êxodo 3, 10 e 11, é aquela experiência de Moisés. Agora venha e eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir e falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus o via como um príncipe capaz de fazer isso, mas ele tinha medo. Ele era um fugitivo do Egito. O grande Moisés, que a gente conhece tão bem a história, mas no chamado dele, ele teve medo. Em Juízes, a gente tem a lembrança de Gideão. Gideão, capítulo 6, versículos 14 e 15, os versículos dizem assim: então o Senhor Deus ordenou a Gideão, vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu, Senhor, como posso libertar o povo de Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa de menor importância dentro da minha família. Olha como ele se via. Dá a impressão daqueles espias que Moisés mandou para espiar a terra de Canaã, né? Nós nos sentíamos como gafanhotos e eles nos viam como gafanhotos. Se sentia pequeno. Gideão falou, não dá, Senhor. Mas quando Deus é conosco, dá. Porque não é a nossa força, não é no nosso poder, é no poder do nosso Deus, e operando Ele, quem impedirá? Isaías 6, 1, de 1 a 4 diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu,
Eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado, o seu manto se estendia pelo templo inteiro e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto e com 2 cobriam o corpo e com 2 voavam. E eles diziam em alta voz: Santo, 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 Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer o alicerce do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Eu li esse texto para que a gente entenda o contexto. De fato, ele é assustador, né? E Isaías fala: ai de mim, que sou pecador, homem de impuros lábios que vive no meio de pessoas de lábios impuros. Quando a gente percebe a glória de Deus, sente a glória de Deus, nesse caso aqui, vê literalmente a glória de Deus, a gente se dá conta da nossa condição miserável de pecador. E de que nada podemos, mas se Deus nos chama e nos envia, é porque nós vamos no poder dEle, na graça dEle, e dEle virá a nossa vitória. Lembra do Jonas, o profeta? Deus manda ele para Nínive. Nínive não era cidade litorânea, era uma cidade dentro da Síria. Então ele vai para o litoral, e ele pega um barco para ir para o outro lado do mar Mediterrâneo, que a gente chamaria hoje de Europa, né? Espanha, região ali da Itália. Ou seja, o contrário. Mas porque ele teve medo. Ele foge de obedecer a Deus, ele foge do chamado e do envio de Deus. Nós não podemos fugir. Nós temos que ter coragem e acreditar que Deus é por nós. Como Paulo disse ao apóstolo, disse a Timóteo, o apóstolo Paulo disse a Timóteo, 1 Timóteo 4, não deixe que ninguém despreze porque você é jovem. Igual lá no caso de Jeremias, né? Mas, para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé, na pureza. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Eu li 1 Timóteo 4, do 12 ao 13. E isso é muito importante para nós, meus queridos. Saber o seguinte: nem sempre vamos ter a coragem do Davi. E nem sempre vamos ter a postura da viúva de Serepta. Às vezes a gente é mais Jonas, querendo fugir. Passa para outro. Eu não sei fazer isso, deixa o outro fazer. Eu não tenho capacidade para isso, pede para outro fazer. Atitude de Jonas. Mas lembre-se, se Deus chamou você, o trabalho é teu. Você pode pegar o barco, você pode tentar fugir, mas Deus vai atrás de você. Fala, meu queridinho, minha queridinha, o que você está pensando da vida? Você quer que eu te abençoe, mas não quer ser uma bênção. Você quer que eu te ajude, mas não quer ajudar ninguém. Você quer que eu estenda as minhas mãos para você, mas não quer estender as mãos para ninguém. Jesus disse, o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Referindo-se ao sábado, ao dia do descanso, mas que cabe muito bem a nós entendermos, o nosso Deus é Deus de trabalho, o nosso Salvador Jesus é um Senhor de trabalho, e Ele espera um povo que põe a mão no arado e não olha para trás. Nessa postura de temor, de medo, a gente poderia lembrar de muitas pessoas. O próprio Elias, quando ameaçado ou jurado de morte por Jezabel, que foge e pede a morte diante de Deus. Pedro, que até o nega de maneira absurda. Para nós aqui, tranquilo, sentado no ar-condicionado, ver, né? Mas vestir-se da pele dele é outra situação. Ou então João Marcos, lembra do João Marcos? Auxiliar de Barnabé e do apóstolo Paulo. Ele vai para uma missão com os dois.
uma viagem missionária. Mas ele para no meio do caminho e volta. Ele fala, não, isso não é para mim não. E ele volta. O apóstolo Paulo fica muito bravo com ele e durante muitos anos os dois tiveram problema de relacionamento. Mais tarde, o apóstolo Paulo admite que ele tinha errado, Paulo, né, naquela postura, e até pede a João Marcos que o ajude. Mas você vê, o João volta, o Barnabé, seu parente, depois de terminar aquela viagem, aquela obra missionária, volta, trabalha com ele, discipulado, recuperação, vai mais devagar com ele, vai conduzindo ele, e ele se torna um dos grandes evangelistas da era apostólica. Ele escreve o primeiro livro do Novo Testamento que leva o seu nome, o Evangelho de Marcos. Olha que coisa fantástica, coisa maravilhosa. E é importante para nós entendermos isso. Às vezes, nós nos sentimos tão pequenos, tão frágeis, tão minúsculos, enquanto Deus olha para nós e fala, eu quero te fazer grande, eu quero te fazer conquistador, eu quero te levar para frente, eu quero te fazer mais do que vencedor. E quando nós vamos nessa toada e nessa jornada submisso ao senhorio de Cristo, não há quem possa nos resistir, porque o Senhor é por nós. O poder de Deus está em nossa vida. A questão aqui é, qual é o chamado de Deus para a tua vida? Para a minha vida? Porque todos esses exemplos que eu citei, e foram muitos, eles sabiam qual era o chamado. E você, minha irmã, e você, meu irmão? Efésios 4:7 diz assim, porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. Eu não tenho esse chamado. É a mesma coisa dizer, Deus está mentindo. Porque ele disse que deu, mas eu não tenho. Todos que se convertem a Jesus recebem o seu chamado e a missão a ser executada. Há chamados específicos. Aí cada um precisa ter sua própria experiência com o Pai Celestial. Porque nós somos frutos, ou nós recebemos de Deus muitos chamados. Não é um só, não. Há alguns específicos, como eu disse, aí é da experiência pessoal de cada um com Deus, mas o fato de ter aquele chamado específico não retira dele os chamados coletivos que são dados a todos nós. No entanto, como eu falei, há chamados universais, que são para todos nós, e não podemos dizer não para esses chamados. Não dá para dizer, né? Se Deus chamou, é para dizer sim. A única aceitação dele de um não leva para o inferno. Eu fui claro nisso? Quando Deus nos chama, é para a gente dizer sim, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas ele vai atrás, ele te pega na curva, fica tranquilo. Agora, o único não que ele aceita no sentido de não ter o que fazer é o não da salvação. Você aceita Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador? Não quero saber disso. Tudo bem, isso ele aceita, porque ele não tem como nos obrigar a fazer isso. Ou ele não pode, porque ele nos deu livre-arbítrio. Só que isso traz como consequência a condenação, o inferno. É isso que eu disse. Efésios 3:8 diz assim, eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus. Mas mesmo assim, ele me deu este privilégio de anunciar aos não-judeus as boas notícias das imensas riquezas de Cristo.
Palavras do apóstolo Paulo. Eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus. Ele tinha consciência disso. Nós temos que ter essa consciência de que nós não merecemos nada, de que não há mérito em nós. Nós somos nada. Se olharmos para o aspecto da nossa competência, da nossa qualificação, do que eu faço, do que eu posso fazer, do que eu realizo, é nada. Sem Deus, sem a presença de Jesus na nossa vida, sem a direção do Espírito Santo na nossa vida, nós não podemos fazer nada. Então, quando fazemos, fazemos pelos méritos dele e não nossos. Paulo entendia isso. Mas mesmo com essa compreensão, ele diz assim: mas mesmo assim, ele me deu este privilégio, anunciar aos não-judeus a boa notícia das imensas riquezas de Cristo. Agora eu pergunto a você, ele só deu isso a Paulo? Segundo o que está escrito no Evangelho de Marcos, escrito por João Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será... Para quem é esse chamado? Pode me dizer em voz alta, para quem é esse chamado? É mais do que para nós. Diga, para mim. Nós, você põe os outros na frente e vai em frente. Para mim, eu assumo a frente. Eu estou aqui. Eu dou a cara a tapa. O mesmo chamado que Paulo diz, é um privilégio para mim pregar o evangelho aos não-judeus, Deus, na pessoa do Senhor Jesus, deu a você e a mim. Vão pelo mundo todo, ou seja, saiam de Jerusalém, saiam de Judá, saiam de Israel, saiam do povo não judeu e vão pelo mundo inteiro. Eu e você temos o mesmo privilégio. Paulo, o apóstolo, dizia, isso é um privilégio para mim, é uma honra para mim, e eu não posso abrir mão de executar essa obra. Mas o mesmo privilégio é para você e para mim. A questão é, quem sente a mesma gratidão e quem se sente tão honrado quanto o apóstolo Paulo com essa missão dada? Esse chamado e essa missão. É a mesma unção. O mesmo Espírito que atuava no apóstolo Paulo atua na tua vida e na minha vida. O mesmo evangelho que Paulo pregava é o que você deve pregar, o que eu devo pregar. É a mesma. É o chamado e é o envio. Mas em Efésios 4:2, o texto diz assim, sejam sempre humildes, bem educados, pacientes, suportando-vos uns aos outros com amor. Gente, isso é chamado também. Isso é um envio também. A humildade, nós somos chamados para a humildade, não para a vaidade. Nós fomos chamados e enviados para sermos, mantenha o texto aí na tela para mim, por favor, bem educados. Você entende isso? Educação, nós fomos chamados para sermos educados com as pessoas, não mal criados, não mal educados, mas educados. Fomos chamados para sermos pacientes. Ah, não, eu não levo desaforo para casa. Ah, eu tenho pavio curto. Ou então, eu gosto de falar a verdade. Que é quando a pessoa diz que fala na cara, fala na frente da pessoa. Às vezes é mais expressão de maldade do que de verdade. Não é? Deus está dizendo que isso tem que ser tirado da nossa vida. Não pode fazer parte. Nós somos chamados para a paciência, para a boa educação, para a humildade, para nos suportarmos uns aos outros. Ah, não aguenta aquela irmã. Ah, eu não posso com aquele meu vizinho. Ah, aquele meu parente.
Deus está dizendo que não só pode, como tem que ser feito em amor. Isso é um chamado, é um envio para nós sermos executados. Porque se não fizermos isso, que transformação houve em nós? Que mudança houve em nós? Ainda somos a velha criatura. Nós somos chamados para sermos novas criaturas, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, nascidas de novo por uma nova mentalidade, uma nova maneira de agir e reagir e interagir no meio social. Efésios 4, de 25 a 32, é um texto maior, mas que é muito importante para nós, dentro do que nós estamos vendo nessa manhã. Por isso, não mintam mais, porque o ser humano é mentiroso, e o mentiroso é filho de Satanás, que é o pai da mentira. Quem se curva à mentira se curva ao diabo, mas quem se rende a Jesus abandona a mentira. Por isso não mintam mais. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, olha só, não deixem que isso faça com que pequem. E não fiquem o dia inteiro com raiva. O texto, talvez a tradução mais conhecida disso é: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você foi chamado para não ter raiva, ou não alimentar a raiva. Você pode irar-se, mas não pode pecar. Quando é que eu peco? Quando eu alimento aquilo e levo para dentro de casa, guardo no meu coração, durmo com aquilo e vou mastigando, vou ruminando aquilo durante a minha vida. Como é que eu me livro da raiva, pastor Adenir? Pelo perdão. Continuando aqui a leitura. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres, o próximo. Pastor, eu não roubo mais. Eu não saio por aí assaltando ninguém. Às vezes roubamos tempo das pessoas, tempo da família, tempo na hora do trabalho, enrolando, achando que está se beneficiando com isso, ao invés de apresentar o trabalho para o qual foi contratado e pelo qual recebe. Há muitas maneiras de ser um ladrão. Se a gente for levar ao pé da letra, a Bíblia relata que até deixando de contribuir na obra de Deus, a gente pode ser um devedor de Deus nesse aspecto, não é? O texto continua dizendo assim: não digam palavras que fazem mal aos outros. Sabe, é aquilo que eu falei, aquela verdade que é, na verdade, uma faca que a pessoa quer cutucar o outro. Ela quer incomodar, mas é a verdade. Mas a Bíblia diz: não façam isso, não digam palavras que fazem mal aos outros. Então, que dirá palavras de ofensa, palavras maldosas, palavras de críticas, palavras condenatórias. Isso é chamado, nós somos chamados para mudar a natureza que havia em nós, aquela que morreu, aquela que é terrena, aquela que é carnal, para que a gente execute a natureza espiritual, segundo o padrão de Deus. Diga graças a Deus. Mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que a ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito
é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda a amargura, todo o ódio, toda a raiva. Nada de gritarias. Nada de insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros. E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo Jesus, perdoou vocês. Ou seja, como é que deve ser o nível de perdão desenvolvido por mim e por você no cotidiano da vida? O nível é o nível de Deus. Assim como Ele te perdoou, você deve perdoar quem te ofende, quem te prejudica, quem te magoa, quem se levanta contra você. Perdão. Liberar perdão tira algemas da escravidão que leva para o inferno. Gente, a obediência traz consequências, traz a bênção de Deus sobre a nossa vida, mas a desobediência também. E nós temos que estar atentos a isso daí. Jesus falou assim, está registrado em Mateus 25, 46. Portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons para a vida eterna. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia nesse texto aí. Você está acompanhando muito aí o que está sendo projetado na tela? Mas abre aí a tua Bíblia em Mateus agora, capítulo 25. Eu vou ler mais uma vez o texto, tá? Portanto, eles irão para o castigo eterno, ou seja, para o inferno, mas os bons irão para a vida eterna. Então, Mateus 25. Eu só pedi para você abrir aí, para você constatar uma coisa. Eu peguei o final da história, mas é para você lembrar o contexto. Versículo 31 de Mateus 25. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, quando Jesus voltar, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará umas das outras, como o pastor separa ovelhas de bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai e recebam como herança o reino que foi preparado desde a criação do mundo. Aí ele vai falar: pois tive fome, me deste de comer, estive nu, me vestiste, estive doente, me visitaste e tal. Aí, versículo 41. Ele dirá aos que estiverem à esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno. Pois eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles, porém, dirão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, enfermo, sem roupa e não te ajudamos? Aí ele responde: o que vocês, versículo 45, ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Você entendeu o contexto? Ele não está falando de quem não tem nada com ele mais.
Ele está falando de quem o chama de Senhor. Mas que, ouvindo o chamado, não atendeu o chamado. A quem enviarei, não se levantou e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós vivemos tempos, meus queridos, que as pessoas procuram a igreja para serem abençoadas. Mas não foi sempre assim, pastora Denir? Foi sempre assim. As pessoas procuravam Jesus para serem abençoadas. Mas você é um leitor da palavra de Deus, dos evangelhos. Jesus, em algum momento, ele convocava o pessoal para uma campanha de cura divina? De libertação? Isso acontecia? Sim. Porque é a manifestação do poder de Deus na vida daquele que crê. Mas pega os sermões de Jesus, pega os ensinamentos de Jesus, é a convocação para uma transformação de vida. É uma convocação para um estilo de vida, um novo modo de vida. Como os textos que eu li aqui com vocês. É a convocação para dizer: olha, você é mentiroso, mas agora, se você me seguir, para de mentir. É como aquela mulher lá, prostituta, que o pessoal queria pedir: olha, não vou te condenar não, mas vai e muda de vida. O teu chamado agora é esse, mudar de vida e ser minha testemunha. Lembra do endemoniado gadareno? O homem tinha legião de demônios, vivia em cemitério, comia restos de cadáveres. Era uma vida absurda, inimaginável. Mas Jesus o liberta. E ele quer seguir a Jesus. Jesus falou: não, a tua missão agora é ir para a tua família, para a tua terra, para as pessoas que te conheceram e sabiam o que tinha acontecido na tua vida, quem você era e o que Deus fez com você agora. Você vai ser minha testemunha. Ele não convocou aquele homem para viver numa vida pacífica, sossegada, assim, sombra e água fresca. Não. Imediatamente ele o chama e ele o envia para o trabalho. E qual é o trabalho? Ser testemunha fiel. Para quê? Para que outras vidas sejam libertas das garras de Satanás, do engano do inimigo, da cegueira espiritual. E o que é que liberta? A pregação do evangelho, porque a palavra de Deus, Romanos está escrito isso, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas nós somos os mensageiros. Nós somos chamados como os nossos heróis e heroínas da fé, tantos que eu citei. Alguns com medo, mas foram. Como foi dito aqui já algumas vezes, está com medo? Vai com medo mesmo. E eu citei vários exemplos de gente que foi chamado por Deus e disse: mas eu não posso, eu não sei, eu não consigo, não tenho jeito. Sou pesado de língua, como disse Moisés. Sou novinho, como disse Jeremias. E Jonas, que nem disse nada, né? Falou: o quê? Estou fora. Aí também foi demais, né? Ele nem argumentou, fugiu. Aí Deus falou: não, aí também é demais, né? Aí você vai ter um tratamento especial, então. Mas é assim, gente. Deus não nos chamou para a gente ficar: me dá isso, me dá aquilo. É para nós oferecermos o melhor de nós, porque o poder dele está na nossa vida. E quando nós precisarmos da sua ação, do seu poder agindo em nossa vida, estará presente, porque Jesus está presente. Ele falou: eu vou cuidar de você. Se o pai cuida de pardal, não vai cuidar de você. Ele não vai cuidar de você porque ele morreu na cruz do Calvário. Os pensamentos dele a teu respeito são de bem, não de mal.
são para te abençoar, para te levar para o céu. Ele falou, eu vou preparar um lugar para você na minha casa. Porque quando ele fala na casa do meu pai, ele está falando da casa dele, da herança dele. Nos tornamos co-herdeiros com ele. Mas a gente não pode ficar nesse marasmo. Hoje o que a gente mais vê são pessoas que estão no meio, mas só ali para participar. Como aquela multidão que cercava Jesus quando ele estava indo para a casa lá do príncipe da sinagoga. E aquela mulher do fluxo de sangue chega e toca na orla, no seu manto. O fato é que tem muita gente do lado de Jesus, mas pouca gente confiando na providência de Jesus, atendendo o seu chamado e pondo-se à obra. Quantos foram ali abençoados? E havia uma multidão, só uma mulher que agiu diferente. Há pouco eu citei o que Jesus lembrou, a viúva de Serepta. Tantas viúvas em Israel, mas ele vai e visita com o seu poder lá a de Serepta. Porque ele espera esse comportamento diferenciado. Nós temos que ter isso. Porque se a gente começar a seguir a Jesus, achar que seguir a Jesus é vir à igreja e assistir culto, gente, nós estamos fazendo a coisa errada. Quem assiste é torcedor. Ontem teve jogo aqui do time de vôlei de Campinas. O ginásio estava cheio, certamente. E o pessoal estava lá torcendo. Nem sei quem ganhou. Alguém sabe? Acho que o time de vôlei não tem muito torcedor aqui no nosso meio, hein? Bem, mas não podemos. O ano retrasado eu fui assistir a ópera O Guarani, lá no Teatro Municipal de São Paulo. Coisa fantástica, bonita de ver. Eu saí encantado de ver. Mas e daí? Tem gente que vem à igreja assim, ai, foi tão gostoso, tão bom, ai, que músicas maravilhosas, estava tão gostoso, como o pessoal canta bem, isso, que palavra abençoada, verdade, foi maravilhoso. Sobre o que o pastor falou? Não sei, mas foi bom. Não houve transformação, não. Nós somos alimentados para exercitarmos a nossa fé. Hoje a gente tomou o nosso café da manhã, daqui a pouco vai almoçar e depois jantar. E para quê? Para a gente só ficar vivo? Não, para a gente viver bem, para a gente ter saúde, para a gente desenvolver nossas atividades cotidianas, não é isso? Espiritualmente também. Lembrando que o Senhor, quando nós somos salvos, nós somos chamados para um trabalho, para continuarmos a obra do Senhor Jesus. E isso tem que fazer toda a diferença.